brancos são mais bonitos que os negros em geral. Brancos bonitos têm mais status e valor estético do que negros bonitos. Né? Afirma que ser loiro dá a ela uma valorização que os negros almejariam e associa jogadores de futebol e pagodeiros diretamente a negros. E não inclui japonês na categoria brasileira. Né? Essa fala dela eu trouxe para mostrar que o privilégio simbólico ele funciona, né, para as pessoas, elas sabem que tem privilégio. Né? Então, essas falas eu trouxe para pensar que tem uma ideia de superioridade estética que está constituindo esses sujeitos. Né? Ideia de superioridade moral e intelectual, que também é um dos fatores que montam a raça. Né? Eu pergunto para um cara, esse cara é muito importante a gente pensar a raça como funcionamento de estrutura de poder. Ele é paraibano. Na Paraíba ele é considerado branco. Ele mora na cidade de Tiradentes, em São Paulo. Também é considerado branco. Ele trabalha de vigia noturno no Sumaré, onde ele é considerado nordestino. Para pensar que a categoria raça ela está ligada sempre ao grupo de poder da onde está. Ela é fluida e depende de quem é o grupo de poder. Mas ele se considera branco. Eu pergunto, e depois eu vou falar mais pra frente, que ele se considera branco, mas a própria categoria raça hierarquiza os brancos. Ele diz que ele é um branco encardido. Né? Então, por isso o nome do meu livro chama Entre o Encardido, Branco e Branquíssimo. Porque eu falo que essa própria categoria, raça, ela vai classificando todos os fenótipos. O loiro de olho azul, de cabelo liso, ele entre os brancos, ele está classificado racialmente como um grupo, né, e uma ideia de origem, uma civilização diferente do branco, moreno, de cabelo rolado. Sempre tem uma ideia de civilização atrás. Aí eu pergunto, o que é ser branco para você, para esse vigia noturno? Ele fala, posso responder o que é ser branco. Eu gosto da minha cor e gosto das minhas atitudes. Nota-se que eu perguntei o que é ser branco. Eu falo, mas tem a ver com atitudes? Ele, não vou dizer assim, eu gosto da minha cor e gosto das minhas atitudes. O que eu faço na minha vida? Sou uma pessoa que trabalha, não faço a coisa errada. Então, gosto muito das atitudes da minha sobrevivência. Sempre tento fazer o bem, sempre tento fazer as coisas certas. Ele associou bem, coisas certas e trabalho à pergunta que eu fiz a ele, que é o que é ser branco para você. Depois, no final, eu pergunto mais pra frente para ele, mas você acha mesmo que isso é característica de brancos? Aí ele fala, para falar a verdade, não é porque eu sou branco, mas eu acho que os pretos são mais violentos que os brancos, na minha opinião. São mais violentos em alguma coisa, né? Em maioria, os brancos são mais calmos que as pessoas pretas. E eu pergunto, por que você está falando isso? Eu tinha uma moto novinha, foi roubada por um sujeito negro. Aí eu respondo para ele, mas você é vigia noturno. E esse bairro nunca foi roubado por branco? Já, várias vezes. Né? E essa resposta dele mostra o que é a racialização. Ao negro recai carregar a raça o tempo todo. Se eu me acabo de cuspir no chão aqui, ali ia cuspir no chão. Se um negro, a raça dele vai ser, né, falada, e isso para o bem e para o mal. Né? Tipo, o exemplo do Joaquim Barbosa eu acho ele muito importante para a gente pensar. Ninguém fala, olha, o Lewandowski acabou de dar uma opinião de branco. Né? Ninguém fala, ninguém pergunta para um branco, se você que é branco, o que você acha do governo Bush? Né? Agora, ao negro, essa responsabilidade de carregar o grupo o tempo todo aparece para o bem e para o mal. Os xingamentos dados ao Joaquim Barbosa era sempre ou de capitão do mato, que é um xingamento típico, né, do pós-abolição e da abolição, né, que é racializado, ou de, olha, esse é um negro de exemplo, não precisa de cotas, está vendo? Ele chegou lá. Quer dizer, por um lado e para o outro, ele era racializado. Enquanto ninguém falava que o Lewandowski fazia o que fazia porque ele era um branco. Né? Enfim. 5 minutos? Enfim. Bom, então tudo isso para falar que tem um privilégio na branquitude. E que esse privilégio, ele não pode ser pensado como herança, né? Herança da escravidão ou herança simbólica de um país colonializado. Ele tem que ser pensado como um exercício de poder. Poder não é algo que se tem, poder é algo que se exerce diariamente. Se não tivesse um exercício diário dos brancos em manter o poder, em manter esse privilégio, em 3 gerações eu teria dado aquilo que é chamado de igualdade racial, que não acontece no Brasil. Então, há uma forma de perpetuar esse privilégio, que é isso que eu vou chamar de forma de manutenção do poder branco, que é a branquitude em ação. Como é que ela funciona, né? Então, tem uma hora que eu pergunto para os sujeitos se eles acham que tem privilégio em ser branco. Não tem nenhum dos 40 entrevistados que fala que não. Nenhum.
Ou seja, há uma consciência no branco que ele sabe que tem privilégio. Quando ele não responde que sim, eu pergunto, mas você gostaria de ser tratado como os negros no Brasil são? Todos falam que não. Ou seja, há uma consciência de que há uma diferença do tratamento, né? Umas falas aqui, ó. Eu já consegui ser visto porque eu era clara e porque a outra pessoa era... E a outra pessoa era negra. Depois descobri que a patroa era racista, que ela não gostava de negro. Lilian, né? Essa é uma moça empregada doméstica. Esse outro é um mendigo. Eu entrevistei até mendigo de rua. Ser branco para mim é poder entrar no shopping para poder cagar. Meus colegas não podem. Ou seja, na extrema pobreza há uma diferença ali hierárquica. Meu chefe é bem racista. Dizia que ele gostava de trabalhar só com gente branca. Tinha preferência por branco. E se eu fosse negro? Nunca teria sido contratado. Ou seja, assim vai um reconhecimento dos brancos que têm privilégio, né? A pergunta que eu faço logo depois, que o Cabenguele na minha banca falou que foi uma pegadinha, não foi uma pergunta, é: você é a favor das cotas? Automaticamente o discurso muda. Não, somos todos iguais. Quer dizer, há um reconhecimento do privilégio. Porque reconhecer privilégio não é abrir mão deles, né? Quando vai entrar a questão abrir mão do privilégio, essa resposta, ela muda. Então, para quem estuda racismo, tem que entender que tem uma ambiguidade no discurso, que não há um discurso racional ligado à ideia de raça no Brasil. É um discurso que ele é completamente modificado e manipulado, dependendo da situação, dependendo se ele está no samba, pô, meu amigo negro é legal, cultura negra. Aí se vai competir um lugar de emprego é outro. Ou seja, a raça é uma categoria que ela é manipulada o tempo todo, dependendo da situação. Não dá para pensar algo estanque, né? Bom, eu podia falar mais um tempão sobre a pesquisa, mas assim, é impossível, né? Mas o que eu queria mostrar nessa pesquisa é que o racismo no Brasil, e isso tem a ver com o que o Matheus acabou de falar, não é algo que as pessoas aderem, como se adere ao partido político, vou me aderir ao PT, vou aderir ao PSDB. O racismo no Brasil é uma estrutura. Se a pessoa não for vigilante, se ela não olhar o tempo todo para isso, ela vai aderir, né? Ela vai incorporar o imaginário social sobre raça, que nem esses sujeitos. Ela vai sentar em cima desses privilégios naturalmente, como se existissem lugares para brancos e lugares para negros. Quando as pessoas falam, olha, eu estou pagando a faculdade particular para o meu filho e as cotas vai roubar o lugar dele, a pessoa tem na cabeça dela que o lugar é do branco por direito, ou seja que há lugares para brancos e para negros no Brasil. Quando uma pessoa vai aqui na faculdade de arquitetura e desenha um quarto de empregada de um tamanho assim, ela não sabe, estou aderindo agora ao sistema escravocrata. O sistema inteiro no Brasil é escravocrata. Se a gente não para pensar e não há uma vigilância diária, todos os dias, e isso não quer dizer que vá mudar, não tem racismo on e off, eu não acredito que uma pessoa está fora, assim, agora eu descobri os privilégios, estou tentando, né, sair deles, logo eu não sou racista. O racismo é uma estrutura e ele aparece tanto na coisa institucional das grandes coisas, quanto na relação interracial, na relação, né, um a um. E uma outra fala que sempre tem, mas eu não sou racista, tenho amigos negros. Você já viu alguém falar, eu não sou machista, eu sou casado com uma mulher? Quer dizer, não tem o menor sentido, né? Quer dizer, não tem o menor sentido, porque o racismo é um sentimento hierárquico de que há uma raça maior que a outra. Ou seja, você pode ser casado, ter amigos negros e achar que tem que alisar o cabelo porque o cabelo liso é mais bonito. Isso já é um pensamento racista. Então, a ideia de que você tenha relação com sujeitos negros, e no Brasil todo mundo tem, você está fora do racismo, não faz o menor sentido. Isso é uma estrutura simbólica e material que tem que ser vigilada, individualmente vigiada, né, por todos, e socialmente tem que ter, né, todos os aparatos do Estado e de políticas que o movimento social negro tem reivindicado de acesso aos recursos, né? Não adianta só uma educação. Os negros têm que estar em lugares de poder para eles terem outros lugares simbólicos. Obrigada, Lia. A gente passa a palavra agora para o Bruninho para finalizar essa primeira etapa de exposição. Legal. Gente, muito obrigado pelo convite. Me sinto privilegiado de poder estar nesse momento histórico, né, numa faculdade.
na sala Safra, né? Estava comentando ali com o meu companheiro Bira, companheiro do Círculo Palmarino, que também está aqui prestigiando esse momento, né? Falei, pô, estamos na sala Safra, muito legal isso. Então, num espaço de privilégios, a gente poder, que é uma ideia que eu carrego muito, né? Onde se estabelece a hegemonia, né? Também se estabelece a contra-hegemonia. Então, saibam que vocês são um curto-circuito no sistema, né? Então, construir um coletivo de negros e negras, construir uma semana da diversidade no centro da discussão do conservadorismo, né? Num contexto histórico onde as ideias conservadoras ganham peso, e aqui é um escritório, um laboratório bastante importante e significativo desse pensamento. Construir formas alternativas de pensamento também é muito interessante e nos oxigena, nós que estamos fora aqui desse espaço, nos oxigena para essa luta. Então vocês estão de parabéns pela iniciativa, pelo trabalho, e conte com a gente no Círculo Palmarino como aliados dessa construção, não só neste momento, em momentos futuros, estamos à disposição. Eu acho que o tema já é bastante provocador, né? Racismo velado e democracia racial. E aí, diante de tudo que foi exposto aqui, que foi legal, porque já eliminou metade da minha fala, é muito legal, né? A gente pensar, mas será que realmente existe um racismo velado na sociedade brasileira, né? Então, quando a gente costuma fazer essa brincadeira, né, Bira? Então, quando a gente fecha os olhos, imagina, né, os lugares sociais de um empresário, de um advogado, de um economista de sucesso, né, ou da empregada doméstica e do trombadinha, que muitas vezes a gente atravessa a rua com medo de ser assaltado, quais são as imagens que vão sendo construídas nesse subconsciente coletivo nosso, né? Então, é a mesma imagem que o cara que está na roleta do banco tem quando segura lá a porta giratória, é a mesma imagem que um policial, que também é trabalhador, que muitas vezes é negro, tem quando faz a sua abordagem policial, seja num bairro de classe média ou na periferia de São Paulo, né? Ou seja, eu acho que essa ideia de que no Brasil existe um racismo velado e que é combinado com essa ideia de democracia racial, ele é um dos discursos mais sofisticados que a elite brasileira foi capaz de produzir no último período. Porque é exatamente o que o Matheus coloca, né? Você incorpora elementos dessa cultura, né? Dessa cultura subalternizada, digamos assim, como parte de uma identidade nacional, né? Então você incorpora, né, o samba, a capoeira, né, que inclusive durante um período foi criminalizada, assim como a maconha, como outras coisas, faziam parte dessa cultura também, e você começa a incorporar isso como parte de uma identidade nacional, afirma que a mestiçagem como algo pura e simplesmente natural e um fenômeno dado da conjuntura brasileira. Isso não é difícil da gente afirmar, né? Mesmo aqui a gente nos olhando aqui, não é difícil afirmar que nós somos um povo miscigenado, mas por outro lado, o que se esconde atrás dessa construção de uma identidade nacional que incorpora esses elementos é justamente que os espaços de privilégios, né? Então você propõe uma ideia de vamos apagar a história do nosso país, vamos esquecer que houve escravidão, vamos esquecer que o processo abolicionista produziu um abismo econômico, social e cultural que se arrasta até os dias de hoje, vamos esquecer que existe uma perpetuação desse poder simbólico e também material, e ao mesmo tempo vamos afirmar que nós somos bonitos, somos legais, somos um país maravilhoso, e isso é de uma sofisticação que nos faz até acreditar que de fato o racismo no Brasil é velado, é disfarçado e etc, e vai construindo essa sensibilidade. E aí eu que sou da comunicação percebe o quanto que os meios de comunicação massivos cumprem um papel muito importante nessa construção simbólica. Mas o que esconde, né, essa ideia
de uma incorporação e dessa identidade nacional é justamente esse racismo estrutural que está colocado na sociedade brasileira. E é interessante, né, que se afirma essa identidade, mas no momento em que você coloca uma lupa sobre a sociedade brasileira, nós vamos perceber o quanto ela está racializada em todos os seus aspectos, né? Se você pega do ponto de vista econômico, né, a pirâmide social aponta os homens e as mulheres negras como parte da base econômica desse país, né? Nos momentos de crise, né, e é até interessante isso, né, como os momentos de crise econômica, né, você tem os efeitos colaterais dessa crise econômica, que são, por exemplo, o aumento da violência, né? Então, como a questão da crise ela atinge primeiro e brutalmente a população negra, que fica numa condição de vulnerabilidade social muito grande, e que isso, inclusive, é uma justificativa para uma ação mais violenta e de controle social, né? O professor Denis, aqui da ECA, ele fala, por exemplo, de um estudo que a Escola Superior de Guerra construiu no final dos anos 80, final dos anos 80 para o começo dos anos 90, que era um estudo da Escola Superior de Guerra que apontava a ideia de um projeto de desenvolvimento do Brasil para os próximos 20 anos, né? E aí lá nas mais de 200 páginas desse estudo, eles apontavam 2 elementos que eram impedidores do desenvolvimento do neoliberalismo no Brasil. Um deles era a questão dos cinturões de miséria e o outro dos menores abandonados. Porque esse contingente, aí é importante dizer, né, a década de 90, o momento auge do neoliberalismo, né, então um momento onde da lógica do Estado mínimo, da lógica de um desemprego estrutural na sociedade brasileira, e você tem um aumento significativo dos cinturões de miséria, dos menores abandonados, e isso era visto como um impeditivo, um possível impedimento para o desenvolvimento do país. E esse contingente, né, poderia ser superior às forças auxiliares, né, ou seja, à polícia. Então, isso era uma ameaça que precisava ser combatido sistematicamente. E é importante lembrar, né, que a década de 90 é justamente o período da rota na rua, né, um dos períodos sangrentos, né, onde você teve, inclusive nós tivemos, né, Bira, recentemente no Jardim Ângela, né, que justamente entre a década de 90 e início dos anos 2000 foi considerado o bairro mais violento do mundo, né? Então, essa ação que se justificava sobre aquela população, né? E a gente viu, inclusive, nesse novo ciclo de neodesenvolvimentismo, né, da expansão do capitalismo pelos grandes centros, né, de transformar o Brasil num grande player cultural, né, de expansão dos grandes eventos como uma locomotiva, né, além de colocar as empresas nacionais em dinâmicas internacionais, também criar uma base produtiva de grandes eventos que pudesse também aquecer a economia brasileira. Mas por trás desse projeto veio um projeto de gentrificação desses grandes centros, né, como a gente viu aí, que a gente do Círculo Palmarino chama de faxina étnica, né, esse projeto de desenvolvimento, de neodesenvolvimentismo, né, que na verdade é uma expansão do capitalismo para a especulação imobiliária, para grandes espetáculos culturais, e que na prática nós vimos na última década, que é a década que nós podemos dizer que do ponto de vista simbólico mais se avançou do ponto de vista das políticas públicas de igualdade racial. É importante dizer que, por exemplo, a Lei 10.639 foi a primeira lei que o Lula assinou em janeiro de 2003, né? A criação da CEPIR, a Conferência da Igualdade Racial, o Estatuto da Igualdade Racial, né? Então, você pode dizer que do ponto de vista dos marcos regulatórios, né? Tirando a besteira que a Dilma fez de acabar com a CEPIR, né? Do ponto de vista dos marcos regulatórios, foi onde se mais avançou na última década, do ponto de vista simbólico, né, da ocupação de espaços de políticas públicas, né, a própria política de cotas nas universidades, no FIES e depois no serviço público.
Mas, por outro lado, também foi nessa década que nós vimos explodir a questão da violência, né? Então, hoje nós chegamos a números estratosféricos, né? Nós tínhamos um dado de 2012 de 56 mil e agora já estão afirmando que em 2014 a marca bateu em 58 mil pessoas mortas de forma violenta no nosso país. Ou seja, é aquilo que a gente vem caracterizando como um genocídio. Né? Então, você matar 58 mil pessoas, né? Não há nenhum país em guerra no mundo que mata tanta gente como no Brasil. E desses 77% jovens, negros, moradores da periferia. Né? Então, que racismo velado é esse, né? Que produz um genocídio, uma morte estrutural de uma parcela significativa dessa população. E uma morte física, né? E uma morte simbólica, né? Porque as marcas dessa violência, que não fica só apenas nas vítimas diretas, mas das famílias, das mães, dos filhos, enfim, de toda aquela comunidade que é violentada, dessa forma. E mais do que isso, e aí que é o grande cinismo e a grande sofisticação do discurso da democracia racial. Essas mortes no Brasil, essa violência, esse genocídio, ele está extremamente naturalizado. E isso é o que nos assusta. A morte negra no nosso país, ela não comove. Ela está institucionalizada, ela está naturalizada. E isso é uma das maiores perversidades que a elite moderna conseguiu produzir. Se um jovem branco de classe média é morto na USP, é comoção, inclusive aqui na FEA, né? É comoção nacional. Agora, 19 que são mortos aqui a pouco mais de 10 quilômetros em Osasco, isso é naturalizado. Muito provavelmente, né? A primeira coisa que se pensa, né? Pô, um estudante da fé é assassinado. Pô, tinha um futuro brilhante pela frente. Quantas oportunidades que esse jovem não foi interrompida, né? E aqueles 19? O Datena até escreveu, né? Foi muito engraçado, né? 19 mortes, 13 inocentes. 13 inocentes? Por quê? Porque os outros 7 tinham passagem pela polícia, então isso justifica a ação violenta contra aquela comunidade? Aquela ação se justifica porque eram todos envolvidos, todos marginais. E o professor Denis também, a gente vem elaborando uma ideia, né? Que esse ano nós comemoramos 30 anos da democracia, né? Da redemocratização do país. Mas, na nossa concepção, essa é uma democracia, uma democracia que não chegou plenamente. Em especial, essa democracia ela não chegou na periferia. Então, a sociedade brasileira ela tem algumas características bastante marcantes. Primeiro, é uma sociedade que não teve transições. Todos os processos de mudança, né? Desde a abolição, desde a independência, né? Uma negociação entre pais, né? Pai e filho, né? Então, desde a independência, abolição da escravatura, proclamação da República, fim do Estado Novo, fim da ditadura militar, todos os processos de mudanças importantes nesse país foram processos de negociação. Ou seja, você tem um bloco hegemônico de poder que manda nesse país há 515 anos. Então, nós somos um dos países com maior concentração de riqueza, né? Porque a base material desse processo de acumulação de riqueza foi, do ponto de vista econômico, principalmente o processo escravocrata. Então, você tem uma das características do Brasil é justamente essa forte concentração de riqueza. A Oxford, né, apontou que até 2016, o 1% mais rico vai deter 50% da riqueza do país, do mundo, né? No Brasil, 0,4% detém 40% da riqueza. É uma das maiores concentrações de riqueza do mundo. Por outro lado, você tem, além, né, uma outra característica, é essa característica dessa democracia, dessa cidadania restrita. Existem cidadãos, né, como muito bem colocou aí a questão
da discussão da branquitude, né? Existem cidadãos e não cidadãos na sociedade brasileira. Cidadãos que têm plenos direitos garantidos e outros que têm dificuldades, né? Ou muitas vezes negado esses seus direitos cidadãos garantidos. E a base de manutenção desses privilégios, muitas vezes, uma das características, inclusive, do nosso país também, que é a questão da violência. Até não é à toa, né, que o nosso país ele tem uma dimensão continental, né? Uma outra ideia que se vende é a ideia de um povo acomodado, né? Mas a quantidade de insurreições que nós tivemos no Brasil inteiro, nós poderíamos dizer que o Brasil hoje poderia ser dividido em 4 ou 5 países tranquilamente, né? Desde os Farroupilha, mas nós estamos falando da Sabinada, da Cabanagem, da Inconfidência Baiana, de tantas outras insurreições e revolta dos malês, etc., que tinham projetos de poder, de construção de uma nova hegemonia política regional. E como é que isso foi garantido, foi impedido de se consolidar? Principalmente através da violência, né? A violência ela foi um fator determinante, inclusive para a estruturação de um Estado-nação, né? De um Estado continental, né? Uma nação continental como a nossa. Então isso faz parte das características fundantes e perpetuados nas relações sociais no nosso país, né? Então, portanto, para nós é impossível, primeiro, para concluir, né? Não é possível se pensar o racismo de forma velada, e sim, isso faz parte de uma estratégia de dominação, né? E esse processo de assimilação de parte dessa cultura também, né? Aí o Clóvis Moura vai debater isso, né? Como a cultura negra, ela por si só, ela tem uma característica de uma cultura insurgente. Por quê? Porque justamente é isso, né? Dentro de uma sociedade, né? Onde você afirma a democracia racial, mas materialmente ela não se efetiva, né? Você negar a essa população a possibilidade de construir uma identidade negra, né? A democracia racial ela não serve só para os brancos se sentirem privilegiados, ela serve principalmente para os negros não conseguirem construir uma identidade negra capaz de insurgir a estrutura social colocada no país. Essa é a sofisticação da democracia racial. Ela é estratégica para o processo de dominação, porque um povo que não conhece a sua história, não conhece as suas origens, não tem uma identidade consolidada, ele dificilmente vai questionar o seu lugar de fala, o seu lugar social dentro da estrutura de sociedade que ele vive. Então, é um processo, a democracia racial é um processo sofisticado de dominação. Por isso que, muito bem, o movimento negro, nos últimos 30, quase 40 anos, vem denunciando esse mecanismo como uma estrutura perversa de manutenção de privilégios. E aí, não é só... por isso que, inclusive, parte do movimento negro, inclusive, gasta muita energia com essa ideia da construção da identidade. Porque justamente buscar essa identidade, né, buscar essa história, buscar essa construção histórica, simbólica e etc., ele é um fator determinante para poder a gente conseguir, de fato, enfrentar essa discussão do racismo com seriedade na sociedade brasileira. E para nós, do Círculo Palmarino, para concluir mesmo, peço desculpa aí ter avançado um pouquinho mais, não há saídas individuais. Não há possibilidade alguma de superação do racismo